Boa tarde, meus queridos alunos. Estou muito feliz em poder retomar as nossas atividades. Feliz demais. Nós vamos hoje para as atividades referentes ao módulo 9, tá ok? Então vamos lá. Atividade 1. Nós temos aqui uma imagem, né, de um cheque, logo no começo da atividade, e temos um texto ao lado. Cheques, recibos, notícias. Em nosso dia a dia, os números estão sempre presentes e é preciso saber ler e escrever esses valores corretamente para não ter dificuldade na vida prática. Você já sabe que cada algarismo que compõe um número corresponde a uma ordem. Também já aprendeu que separamos os algarismos da direita para a esquerda em grupos de 3 ordens. Cada grupo cada grupo desses forma uma classe. Toda classe tem a ordem da centena, dezena e da unidade. Então, observem aí. Aí nós temos uma tabela, né? Com a classe dos milhares e a classe das unidades simples. Então, vamos lá. Ordem das unidades, ordens das dezenas, ordens das centenas, ordem das unidades de milhar, ordens da dezena de milhar e ordem das centenas de milhar, ok? Então, se precisamos ler um número, separá-lo em classes nos ajuda a fazer a leitura correta desse número. Cada classe é lida separadamente e da mesma forma, ok? Cada classe é lida separadamente da mesma forma. Primeiro as centenas, depois as dezenas e, por fim, as unidades. Se esses algarismos formam a classe dos milhares, basta acrescentar a palavra 1000. Depois, seguimos lendo os algarismos que estão na centena, na dezena e unidade. Beleza. Então, esse quadro faz aí uma revisão geral da classe e das ordens, tá ok? Então, vamos praticar um pouquinho? Então, beleza. Segundo os dados do Ministério da Saúde, até o final do mês de outubro deste ano, ou seja, essa atividade foi postada ano passado, então seria o final do mês de outubro de 2020, tá ok? O Brasil já registrava, aí tem em destaque aí, um número de óbitos por Covid-19. Então, ele colocou aqui a fonte, né? E também o horário que foi acessado, né? O dia 28 de outubro de 2020. Então, foi a época que foi acessada para obter esse número de óbitos, ok? Então, o número está em destaque aí. Eu não vou ler o número, porque essa é justamente a atividade que vocês vão fazer, tá ok? Então, vamos lá. Complete o quadro valor de lugar com o número em negrito, ou seja, esse número que está em destaque, tá ok? Nessas informações a seguir, na parte de um trechinho de uma matéria, então tem um número destacado. Então, vamos lá, vamos completar. Nós já trabalhamos com essa ordens e classe, né? Eu vou deixar para vocês o link do vídeo que eu explico para vocês como que nós vamos fazer para representar dentro desse quadro valor do lugar, tá joia? Mas o próprio texto acima, ele já vem dando as características, tá ok? Então, volta lá no texto que eu acabei de ler, ó. Então, nós vamos precisar ler o número. Então, para ler, nós vamos separá-los. Então, cada classe é lida separadamente, ó. Tô relendo o texto inicial,
tá bom? Para facilitar na hora de você colocar dentro do quadro valor de lugar. A letra B está perguntando assim: esse número possui quantas ordens e quantas classes? Tá bom? Letra C. O algarismo ocupa a ordem das centenas de milhar. Então, você vai olhar no número que está em destaque e vai descobrir qual é o algarismo que ocupa a ordem da centena de milhar. Aí você vai completar na letra C. A letra D, o algarismo se repete em duas ordens. Qual é o algarismo que se repete em duas ordens e das unidades de milhar e das unidades simples? Então, você vai identificar qual é o algarismo que se repete nas unidades de milhar. E na unidade simples, qual é o algarismo que se repete? Aí você vai preencher esse espaço da letra D com o algarismo que se repete nessas duas ordens. O algarismo 5, na ordem das dezenas de milhar, possui o valor relativo igual a... Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar com o valor relativo e o valor absoluto. O valor absoluto é o valor do número mesmo, que ele simboliza mesmo. Então, se está lá o número 5, é o valor que ele tem, 5. Mas o valor relativo é o valor que ele ocupa dentro daquele número. Então, uma dica, você vai pegar esse número e o restante das posições, ou seja, quantos números eu tenho depois dele. Você vai preencher como se fossem as casas com zero. Para quê? Para você descobrir o valor que ele ocupa, tá ok? O valor relativo dele dentro do número, tá joia? Então, vamos lá. Letra F. O algarismo 4, na ordem das centenas simples, possui um valor relativo igual a... Então, a mesma coisa, o valor relativo dele é o valor que ele ocupa dentro daquele número, tá? Comparando com os outros. Então, beleza, vou lá, vou pegar o número 4, depois do número 4 eu tenho 1, 2, eu tenho duas casas, não é isso? Depois do número 4, então, vou colocar o 4 com duas casas, ou seja, 2 zeros. Então, o 4 vai ficar valendo aí de 400, tá ok? Ok, então vamos lá. Número 2. Abaixo de cada ábaco, escreva o número que está representado. Depois, escreva-os por extenso, ok? Então, você vai analisar cada ábaco, você vai olhar em todas as ordens e classes, né? Unidade, você vai contar quantos elos estão representados nesse ábaco. Você vai escrever logo abaixo, nesse espaço aí que deixou pra gente. Depois, eu tenho lá embaixo A, B e C. E tem uma linha. É para você escrever por extenso, ou seja, como você vai ler esse número depois de representá-lo, tá? Depois que você tirou do ábaco, você vai contar quantos elos. Quantos elos eu tenho lá na centena de milhar? Depois na dezena de milhar. Aí você vai formar o número. Depois que você descobriu que número é esse que ele foi formado, você vai escrevê-lo por extenso, tá bom? Beleza. Resolver problemas de matemática pode dar dor de cabeça em muita gente, mas não precisa ser assim. Basta seguir alguns passos e com certeza conseguirá ler, né? Conseguirá entender tudo que está sendo proposto. Primeira dica, né? Leia todo o problema com atenção. Segunda, circule as informações numéricas e a pergunta. Terceira dica, identifique as palavras que revelam qual operação deve ser realizada. Quarta dica, elabore um plano para solucionar o problema. Pode desenhar, fazer esquemas, qualquer coisa que ajude a pensar na solução e como fará o cálculo. Quinta dica, faça os cálculos com atenção.
Confira a conta antes de prosseguir. Quarta dica. Tá fora de ordem, né? Seria a sexta dica. Se há mais de uma pergunta, resolva uma de cada vez. A sétima dica, responda ao questionamento do problema de forma clara. Está pronto? Vamos praticar, ok? Então, aqui eu tenho algumas dicas, algumas ideias, algumas formas de você organizar para resolver problemas, tá? Que problemas de matemática costuma ser a dor de cabeça de muita gente. Mas com essas dicas, eu tenho certeza que vocês vão conseguir solucionar sem sentir dor de cabeça, tá bom? Então, vamos lá. Número 3, resolva os problemas. Camila tem 8 caixas com 35 bombons em cada uma. Quantos bombons há em todas as caixas, ok? Então, 8 caixas com 35 bombons. A pergunta é, quantos bombons há em todas as caixas? Então, voltando lá na dica, você vai ler o problema. Depois, circular as informações numéricas. Então, você vai circular aí 8 caixas, 35 bombons, tá? Então, seguindo essas dicas, você vai conseguir resolver. Então, aqui na letra A, você vai multiplicar as 8 caixas vezes a quantidade de bombons. Armou? Cálculo, resposta. Depois, você vai escrever a resposta por extenso, tá bom? Arma continha, né? 35 vezes 8. Depois de você realizar a multiplicação, você vai colocar a resposta. Quantos bombons há em todas as caixas, ok? Vamos lá. Letra B. Uma concessionária precisa transportar 246 carros num caminhão que pode levar 6 carros por vez. Quantas viagens o caminhão terá que fazer para transportar todos os carros? Então, beleza. Então, a concessionária ela tem 246 carros. O caminhão só leva 6. Então, você vai ter que pegar os 246 e vai dividir por 6, tá bom? Para saber quantas viagens a transportadora vai ter que fazer, tá? A concessionária vai ter que fazer. No caso, o caminhão, né? Quantas viagens o caminhão terá que fazer? Essa é a pergunta. Letra C. Comprei uma caixa com 7 dezenas e meia de chocolates. Então, quanto que é uma dezena? Né? Uma dezena, você vai ter que descobrir uma dezena para depois multiplicar por 7. 7 e meia. Então, quando você descobrir quanto que vale uma dezena, para você saber a meia, você vai ter que saber a metade. Ou seja, vai dividir por 2, tá bom? Primeiro você descobre quanto que é uma dezena. Olha, a palavra já nos dá a dica, ó. Dezena, tá? Aí você vai fazer o seguinte, vamos lá. Comprei uma caixa com 7 dezenas e meia. Dei 2 dúzias à minha irmã. Então, beleza, são 7 dezenas e meia menos 2 dúzias, ok? Então, quanto que é uma dúzia? Descobri quanto que é uma dúzia, você vai multiplicar por 2. Então, essa é a quantidade que vai dar para a irmã. Então, com quantos chocolates eu fiquei? Então, depois que você calculou 7 dezenas e meia, você vai subtrair 2 dúzias e vai saber o valor de quantos chocolates você vai ficar, tá bom? Letra D. Ao fim do dia, um feirante voltou para casa com 3 centenas e 7 dezenas de laranjas, ok? 3 centenas e 7 dezenas de laranjas. 2 centenas e 4 unidades de maçãs. E meia centena de abacate. Quantas frutas esse feirante levou de volta para casa, ok? Então, no fim do dia, ele tinha, você vai colocar lá no seu rascunho, 3 centenas. Quanto que dá 3 centenas? Você tem que descobrir quanto que vale uma centena. Ó, o próprio nome já nos dá a dica, centenas.
100, tá? Então, você vai multiplicar por 3. 7 dezenas. Quanto que é uma dezena? Dezena. Então, você vai multiplicar por 7. Depois, 2 centenas. Centena, duas vezes 100, não é isso? E 4 unidades. Unidades, né, são 4 mesmo. E meia centena de abacate. Para você calcular a metade de uma centena, que é meia, você vai ter que descobrir quanto que vale uma centena e vai dividir por 2, tá bom? Então, depois que você colocou todas essas descobertas no seu rascunho, você vai somar. Para quê? Para você conseguir o valor, a quantidade de frutas, né, que esse feirante levou para casa. Tá ok? Beleza, então vamos calcular aí. Então, vamos continuar aí. Depois dos nossos cálculos, vamos para a atividade 2. Resolva os problemas. Para uma apresentação dos alunos do 5º ano, será preciso colocar no auditório 40 cadeiras em filas para os convidados. Então, são 40 cadeiras em filas. A professora de matemática pensou na arrumação abaixo. Observem bem aí, ok? 40 cadeiras, 10 vezes 2 igual a 20, mais 4 vezes 5 igual a 20. Então, 20 com mais 20, 40 cadeiras. Então, esse foi o esquema que a professora organizou. Existem outras maneiras para arrumar as cadeiras no auditório. Pinte nas salas abaixo 4 maneiras diferentes de arrumar as 40 cadeiras e realize os cálculos, tá ok? Então, a professora sinalizou, né, deu o exemplo de como pode ser organizada essas cadeiras. Então, existem outras possibilidades, ou seja, com um total de 40, quais são as outras possibilidades de organização, tá? Então, você tem esse espaço aí para fazer os exemplos. Letra B. Cada quadradinho corresponde ao espaço de uma cadeira. Quantas cadeiras cabem na sala? Ok? Explique como você fez para saber o total de cadeiras que cabem na sala, sem contar 1 a 1 quadradinhos? Vamos lá. Explique como você fez para saber o total de cadeiras que cabem na sala, sem contar 1 a 1 os quadradinhos? Então, beleza, você vai contar, né? Cada quadradinho vai corresponder a um espaço que cabe às cadeiras. Então, como que você pode fazer, sem precisar contar um quadradinho de vez, como que você pode fazer, criar uma estratégia para calcular, ok? Você pode multiplicar, né, a linha da horizontal vezes a vertical, é uma estratégia. C. Quantas cadeiras cabem no espaço que o palco ocupa, ok? Então, vamos lá. Tenho o palco, só que ele não está delimitado, né? Não está marcado. Você vai fazer uma análise do mesmo espaço que ele ocupa para você saber quantas cadeiras, né? Ou seja, quantos quadradinhos nós temos no espaço do palco, tá bom? Número 2. Esta pizza está dividida em oitavos. Quantas pizzas uma pessoa vai levar se pedir 8 oitavos? B. 24 oitavos. C. 32 oitavos. Faça aqui os cálculos, ok? Então, nós estamos trabalhando com números fracionários, cálculos de números fracionários. Eu também vou deixar para vocês linkado aqui que nós já fizemos também essas atividades. Eu já expliquei para vocês, então vou deixar todos os links, tá bom? Fixados para você clicar e acessar para rever a minha explicação, tá bom? Vamos lá. 3. Raul quer fazer um refresco de uva.
A receita indica que ele deve usar um copo de suco concentrado para cada 2 copos de água. Então, para fazer o suco, a receita diz que ele tem que usar 1 copo de suco concentrado para cada 2 copos de água. De acordo com essa receita, qual frase indica corretamente como ficará o refresco de uva? Então, lembrando, para 1 copo de suco, 2 copos de água, ok? Então, A terá 1/2 de água e 1/2 de suco concentrado, tá? Na letra B, terá 1/3 de água e 1/3 de suco concentrado. Na letra C, terá 1/3 de suco e 2/3 de água. Ou na letra D, terá 1/2 de suco concentrado e 1/3 de água. Então, você vai representar, né, essa fração da receita e depois identificar nessas alternativas, tá bom? Número 4. Uma loja de departamentos fez a seguinte propaganda: observe com atenção as informações e calcule. Vamos lá. Liquidificador, 3 parcelas de R$19,90. Batedeira, 3 parcelas de R$39,90. TV, 3 parcelas de R$99,90. E cafeteira, R$38,70. A. Qual é o valor total do liquidificador? Você vai colocar R$19,90 vezes 3. B. De quanto seria o valor de cada prestação se a loja parcelasse o valor da cafeteira em 3 vezes? Então, você vai ter que pegar o valor da cafeteira, R$38,70, e dividir por 3. Aí, você vai descobrir o valor da parcela, tá joia? Número 5. Observe a caixa de ovos a seguir e responda as questões. A. Quantos ovos há na caixa? B. Mariana vai usar 1/3 dos ovos para fazer um bolo. Quantos ovos ela vai usar? Então, você vai ter que calcular quantos ovos tem, tá, nessa caixa. E quando você descobrir esse valor, você vai calcular 1/3 desse valor, tá bom? 1/3 da quantidade de ovos que tem. Então, tem um espaço para o cálculo e tem uma resposta, tá joia? Então, vamos lá. Então, você vai acompanhar todos os links que eu vou disponibilizar, que são links que eu já expliquei para vocês sobre fração, sobre cálculo de fração. Então, todas as dúvidas vocês vão conseguir tirar revendo esses vídeos que já foram produzidos, tá bom? Por isso que eu vou colocar todos os links aqui para vocês. E estou online para tirar as suas dúvidas. Se ainda você ficar com dúvida depois de assistir todos os vídeos, você pode me perguntar nos comentários, tá bom? Então, vamos lá, bons estudos!